bem-vindos à comunidade Novo Tempo Fortaleza. Aqui é um lugar para todos, onde podemos servir a Deus e ao próximo. Nossas programações acontecem todos os sábados às 10 da manhã e aos domingos, realizada pelo grupo de jovens do programa Suave na Nave, às 19 horas. Se você tem interesse em estudar a Bíblia com a gente, te oferecemos estudos bíblicos gratuitos. Quer conhecer mais sobre a nossa comunidade, os nossos projetos? Então nos acompanhe nas redes sociais. Nos siga no Instagram, @Comunidade Novo Tempo Fortal, e se inscreva em nosso canal no YouTube, Comunidade Novo Tempo Fortaleza. A nossa adoração já vai começar, então compartilhe essa live com um amigo. Um abraço e fica com Deus! Antes de começar, eu queria fazer uma pergunta. Quem aqui é alguém que sente que precisa de cura em alguma parte da sua vida, em alguma área da sua vida? Estou falando de cura física, muitas vezes, mas a gente pode... Acredito que todos nós, se a gente for destrinchar, se a gente for vasculhar a nossa vida, aqui, o que tem por dentro, a gente vai descobrir que todos nós precisamos de cura emocional, de cura dos nossos relacionamentos, espiritual. E hoje a gente vai começar a nossa conversa lendo sobre uma história da Bíblia que fala sobre cura, que está lá em Lucas, no capítulo 5. Eu deixei separado aqui na minha Bíblia. Lucas, no capítulo 5, verso 17 em diante. Se tiver como projetar, já está aí, está projetado. Eu vou ler aqui na minha versão, tá? Aí a gente acompanha junto. Ora, aconteceu que num daqueles dias estava ele ensinando, Jesus, né? E achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindo de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então uns homens trazendo em um leito um paralítico, e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo por causa da multidão, subindo ao eirado, o desceram no leito por entre os ladrilhos para o meio, diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, estão perdoados os teus pecados. E os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo: Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: Que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil dizer: Estão perdoados os teus pecados? Ou levanta-te e anda? Mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Imediatamente levantou diante deles e, tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa. Essa história é muito legal porque, primeiro, é uma história de cura, né? Quando a gente lê história de cura, história assim, esse tipo de história de vitória, que Jesus curou, que Jesus transformou, normalmente são histórias que a gente gosta de ouvir. Por isso que eu aconselho, inclusive, quem está assistindo aí de casa, quem está aqui presente, que quer ler a Bíblia, quer começar a ler a Bíblia, muitas vezes não é a forma mais fácil, não é começando de Gênesis a Apocalipse, né? Começando na ordem lá cronológica. Que na verdade nem é tão cronológica assim, né? Mas começando nessa ordem que está lá na Bíblia, né? Então, às vezes é legal você começar pelos evangelhos, porque as histórias dos evangelhos têm muitas histórias que trazem ensinamentos atuais, né? Que trazem lições para a nossa vida nesse momento. E histórias que nos motivam, né? Que nos encorajam para enfrentar nossas dificuldades do dia a dia. E essa história especificamente, ela começa logo contando de um paralítico que tinha seus amigos, ele não tinha como ir para lá, mas ele tinha os amigos dele que estavam levando ele, tentando ajudar. Ele acreditava que Jesus tinha a solução para o problema dele, e os amigos dele estavam tentando levar ele até Jesus, mas não conseguiram. Mas o que é que os amigos deles fizeram? Desistiram, foram para casa, deixaram ele lá. Não, subiram no telhado e desceram lá no leito o seu amigo que estava precisando de ajuda, que estava precisando de cura naquele momento. É muito legal essa primeira lição que a gente tira dessa história, porque é uma lição de amizade, né? Uma amizade que, entre eles, né? Provavelmente os amigos, se eles estavam levando o amigo deles lá, paralítico, e fizeram todo esse trabalho de subir no telhado com ele, descer o paralítico lá para perto de Jesus, provavelmente eles também acreditavam. Provavelmente eles também eram amigos de fé. Eles tinham determinação, amor ao próximo. E a primeira lição que eu quero tirar dessa história é sobre amizade. Uma vez, alguns anos atrás,
o Diego, que é todo mundo sabe que é o meu amigo, acho que um dos amigos mais antigos que eu tenho. A mãe dele me chama de filho, a minha mãe chama ele de filho, é como se fosse um irmão. E o Diego fez uma meditação sobre isso, falando da amizade desses caras, porque isso é uma amizade de verdade. Lá em Provérbios 17 diz assim: em todo tempo ama o amigo, e na angústia se faz o irmão. Então o amigo de verdade é esse. E aí eu convido a gente para trazer, como eu disse no começo, a gente tem que trazer as lições que tem no Evangelho para o nosso tempo atual. Então eu convido você agora a fazer um raio-x das suas amizades. O amigo de verdade, ele ama, no tempo de angústia ele se torna irmão. O amigo de verdade, ele te aproxima de Deus, ele te leva para perto de Jesus. Essa é uma característica do amigo de verdade. E a gente sempre tem essa mania de analisar os outros, né? A gente tem essa mania de analisar os outros. E é importante porque a gente consegue também ter uma noção de quem é nosso amigo de verdade ou não. Mas é mais importante ainda que isso, talvez, porque com os outros não tem tanto controle assim. É mais importante do que isso é você se perguntar se você está sendo esse amigo. Todo mundo aqui tem amigo. Quem tem amigo, levanta a mão. Quem tem amigo. Quem não tem amigo, fala comigo que eu fico sendo seu amigo. Mas todo mundo tem amigo. Então pense agora, eu estou sendo para os meus amigos como esses amigos do paralítico? Eu estou sendo lá o amigo de Provérbios 17, que ama e no tempo de angústia se transforma em irmão, que tem fé, que tem determinação, que leva eu estou levando meus amigos para perto de Deus. Eu estou mostrando, estou levando eles para a solução do problema, a solução definitiva do problema, que a gente sabe que todo mundo tem problema, e às vezes a gente fica buscando soluções paliativas, mas quando a gente busca a Deus, Ele tem uma solução real. E eu estou sendo esse amigo para os meus amigos? E eu não estou falando aqui de fé, de igreja não, tá? Não estou falando de igreja, levar meu amigo para a minha religião não. Estou falando assim, você está levando um pouco de Jesus para os seus amigos? Você está sendo um bom exemplo, quem sabe? Então talvez essa pergunta seja mais importante do que a primeira, né? De você fazer um raio-x nas suas amizades e perceber ali, não, deixa eu ver se meu amigo aqui é legal, classificar os seus amigos. Mas mais importante ainda é você se classificar. Será que eu estou sendo um amigo como os amigos do paralítico? Será que eu subiria no telhado para descer um amigo meu que está precisando de cura e desceria ele nos pés de Jesus para ele receber a cura? Então isso é importante. A segunda lição que a gente pode tirar dessa conversa, dessa história, é o comportamento dos doutores da lei. Os doutores da lei, quando eles viram Jesus lá, dizendo para o paralítico que ele estava curado, ficaram já cochichando, né, entre eles lá. Poxa, mas isso é um absurdo, é uma blasfêmia. Ele está dizendo que perdoa pecados, só Deus pode perdoar pecados. Vamos pegar ele. Ele já estava há muito tempo, né, você contextualizando, os caras já estavam há muito tempo já tentando fazer uma pegadinha para pegar Deus ali, ou pegar Jesus ali na mentira, arranjar alguma desculpa para acusar Jesus de alguma coisa. E os caras conheciam as profecias, conheciam as leis, conheciam as escrituras. Externamente eram praticantes das escrituras, né? Externamente parecia tudo bonitinho na vida deles, né? Mas você vê esse comportamento aqui, ele revela muitas coisas. Porque no momento que Jesus fala que o cara está perdoado os pecados, eles vão logo buscar a crítica, vão logo buscar o julgamento, vão apontar o dedo. Foi assim também quando a gente vê muitos exemplos, né? Jesus batia muito de frente com essa história dessa hipocrisia farisaica, né? De você querer externamente aparentar uma coisa, externamente demonstrar uma coisa, e por dentro tem totalmente diferente, né? Jesus até falava que eles eram sepulcros caiados, né? Que por fora está bonito, mas por dentro tudo podre. E é duro até essa fala de Jesus, né? É estranho porque Jesus ele costumava falar com amor, com paciência e tudo, mas ele era realmente, quando precisava ser duro, ele falava. Ele era bem direto, como já foi dito aqui também, é radical. Jesus era radical às vezes. E lá em Mateus 7, verso 1 e 2, tem uma frase que diz assim: não julgueis para que não sejam julgados, pois com a medida que medirem, também serão medidos. Um conselho do próprio Jesus. E os fariseus, claramente, não só nesse exemplo, nessa história do paralítico de Cafarnaum, eles estavam tomando um rumo que era totalmente contrário a isso, né? Estavam preocupados em julgar mesmo, em analisar. E aí eu faço de novo a viagem no tempo, trazendo para o nosso atual, né? Será que a gente não está se comportando como fariseu muitas vezes?
julgando, muito preocupado em analisar, em avaliar os outros, está preocupado em ver o erro do outro, está preocupado em apontar o erro do outro. Ah, mas fulano de tal me ofendeu, mas fulano de tal fez algo errado, e a gente fica preocupado em apontar o dedo. Nesse tempo, quase sempre quando a gente vem conversar aqui, quando eu venho aqui na frente, eu lembro desses exemplos, porque a gente está parece que a gente está vivendo hoje num mundo que é totalmente polarizado, né? É assim, você é 8 ou é 80, né? Ou você está num extremo ou está no outro, e todo mundo tem opinião nas redes sociais, na internet, o pessoal fala e desce a lenha, não está nem aí. E quando a gente vê, está lá cheio de cristão, dizendo que é cristão, se comportando como fariseus, né? Apontando o dedo, atirando pedra, julgando, criticando. E o comportamento totalmente oposto do que era para ser o do cristão, né? Comportamento que, apesar de radical, né? Porque a gente tem que se posicionar, a gente não deve se omitir realmente, mas a gente deve se posicionar como Jesus se posicionou, né? Existe o certo e o errado, eu vou ficar do lado do certo. Mas o amor é para todos, né? O respeito é para todos. E muitas vezes a gente não se comporta assim. A gente rotula as pessoas pelo que elas postam nas redes sociais, rotula as pessoas pelo que, sei lá, pelo que elas dizem, o que elas fazem. E é engraçado porque Deus não faz isso com a gente, né? Ainda bem. Ainda bem que Deus não me rotula pelos meus erros. Ainda bem que Deus não me rotula pelas minhas falhas, porque senão eu estava lascado, eu estava perdido. Deus enxerga o que tem de melhor nas pessoas. E a gente deveria tentar olhar também com esses olhos, né, para as pessoas. É difícil, não estou dizendo que é fácil não, mas a gente deveria tentar olhar para as pessoas com os olhos realmente de quem enxerga potencial, de quem enxerga vitória, de quem enxerga conquista. Deus, quando chamou Gideão lá, Gideão ficou com medo, né, se escondendo e tudo, e aí ele, valoroso guerreiro, levanta a autoestima. Você está comigo. Essa semana, na quarta-feira, a gente teve uma conversa no Instagram, está até salvo lá, quem quiser depois ver. Eu e o Felipe, a gente estava conversando com outras pessoas que interagiram conosco lá, e a gente falou sobre isso, né, de autoconfiança e tudo, e a autoconfiança da gente, nós que acreditamos em Deus, a autoconfiança da gente está em Deus. E isso nos traz segurança, nos traz firmeza, nos traz coragem. E é assim que Deus quer que a gente veja as pessoas. Ah, fulano de tal tem vários problemas, tem muitas lutas, ele tem dificuldade com determinado assunto, ele está tropeçando ali em determinado ponto, mas com Deus esse cara pode ser uma bênção. E aí a gente vai para o nosso último personagem da história, que é em quem eu queria mais demorar, né? Que é o próprio paralítico, o jovem paralítico, né? Eu li tem um livro de uma escritora chamada Ellen White, que ela conta essa história com alguns detalhes, e ela comenta que esse paralítico ele já estava meio decepcionado, não tinha muitas esperanças, já tinha procurado inclusive a ajuda dos fariseus e estava procurando para ver se tinha alguma cura, né? Porque eles acreditavam, eles tinham essa cultura na época de que tudo que você vivenciava assim na sua vida tinha uma conexão com o lado espiritual. De fato existe essa conexão. A gente faz muito essa dicotomia, essa separação, né, do plano real com o plano espiritual, mas na verdade é tudo uma coisa só. Só que eles faziam essa conexão de uma forma um pouco diferente. Eles achavam que tudo que você sofria agora era consequência das suas falhas. Necessariamente das suas falhas. E tudo que você conquistava era consequência de alguma conquista, de bênçãos de Deus, por conta de você estar seguindo e tudo. E eles faziam essa lógica porque, realmente, antigamente, Deus fazia muitas promessas condicionais a isso. Ele falava, se você não sair, se você não se desviar dos meus caminhos, você vai se prosperar, você vai ter um sucesso, você vai conquistar, você vai chegar na terra prometida, você vai ser uma grande nação. E eles associavam, aí eles pegavam e extrapolavam essas promessas condicionais que Deus fazia e achavam que o seguinte, não, então se Deus falou isso e o camarada lá é paralítico, então é porque ele fez alguma besteira. Ele fez alguma besteira, se não foi ele, algum pai dele, algum familiar, algum ancestral, alguém fez alguma besteira e ele está pagando o preço. Eles acreditavam que era assim.
Aí o outro que era rico, aí chegava num cara que era rico, não, esse cara aqui, ele está rico porque Deus, ele foi bom diante de Deus, ou então os ancestrais dele foram bons, e aí ele está recebendo a recompensa. Eles acreditavam assim. E, como eu já comentei, é uma visão um pouco deturpada. Realmente, muito do que a gente sofre hoje é consequência dos nossos erros. Né? Fale a verdade. Né? A gente tem mania de... sejamos francos com nós mesmos. Não precisa dizer, né? Não precisa abrir aqui para as pessoas as suas intimidades, mas sejamos francos. Muitos dos problemas que a gente enfrenta, se você fizer aí uma retrospectiva da sua vida, são consequências dos seus erros. Muitos problemas. Mas não quer dizer que o problema, que a consequência que você está enfrentando seja um castigo de Deus pelo seu erro. E aí é que estava o erro deles, né? do povo judeu daquela época. Eles acreditavam que era um castigo de Deus. E aí o paralítico, quando procurava ajuda lá com os fariseus, que era procurando, quem sabe, uma cura espiritual, enfim. E aí os fariseus, não tem jeito não, a gente não tem, como é que eu vou curar o paralítico? Não tem condição. Ele foi, então, para Jesus, ele ouviu falar de Jesus, um cara que curava, um profeta que fazia muito bem, que estava falando verdades, que multidões estavam seguindo ele e estavam sendo curadas e transformadas, tendo as suas vidas transformadas. E aí ele pensa, cara, pode ser quem sabe, né? Eu acho que pode ser a minha chance. Pode ser o momento que vai mudar a minha vida. Eu estou sem andar aqui, deitado, eu não tenho nada a perder. Eu vou ver se eu consigo, né? Quem sabe ele me cura e eu volto a andar. Vocês acham que o paralítico foi lá buscando para Jesus? Ele foi buscando o quê? A cura física? Quem acha que ele foi buscando a cura física? Física, né? Ele queria andar. A proposta dele era essa, eu quero andar. Eu não quero mais ficar paralítico. Eu não quero mais sofrer esse castigo de Deus, né? Entre aspas aqui, porque era assim que eles acreditavam. Eu não quero mais sofrer esse castigo de Deus. Será que tem algum jeito de eu não ficar mais nessa cama? Ele foi procurando a cura física. Porque ele acreditava que os problemas que ele tinha na vida dele, todos os problemas talvez aí espirituais, emocionais, os conflitos que ele tinha, se materializavam no fato dele ser paralítico. Ele ser paralítico era a expressão de todos os problemas da vida dele. E aí eu volto de novo agora fazendo analogia para o nosso dia a dia. Quantas vezes a gente não faz isso? Vou tentar exemplificar para vocês. Sei lá, você está com um problema no trabalho. Está com um problema no trabalho com uma pessoa do trabalho. E aí você começa a ficar estressado, e aí você tem uma série de problemas, o seu dia está ruim. E aí o que é que você vai dizer? Cara, mas o meu dia está ruim porque fulano de tal é chato comigo. Porque esse problema está me atrapalhando, essa pessoa está me atrapalhando, está tentando passar a perna em mim. Você materializa num problema de relacionamento toda uma questão que pode haver por trás. Vou dar outro exemplo. Você está doente, adoeceu. Aí a sua vida começa, aí você adoeceu, aí você está enfrentando um problema de saúde, aí você ficou internado, está buscando a cura, não consegue encontrar, e aí a sua vida está cheia de problemas, cheia de espinhos, o caminho está íngreme, e você diz, cara, tudo culpa dessa doença. Se eu tivesse como me livrar disso, você perdeu um ente querido, você perdeu uma pessoa que você queria, que você gostava muito, e aí você diz, poxa, minha vida despedaçou, desmoronou por conta desse problema. Brigou com o cônjuge, o filho está dando trabalho, o adolescente está dando trabalho, e aí você materializa todos os seus problemas em uma situação, porque você quer culpar alguma coisa, você quer encontrar focar a sua atenção, e na verdade por trás tem toda uma questão envolvida. Por trás tem toda uma questão espiritual envolvida. Não porque seja castigo de Deus, tá? Eu não estou dizendo que eu concordo com essa visão que os judeus tinham naquela época, mas se você para pensar e tira o problema que parece que é a causa de tudo, você continua enfrentando algumas lutas emocionais, algumas lutas espirituais que às vezes te faziam sentir mais dor do que o próprio problema principal em si. E foi mais ou menos isso aí que o jovem fez, né, o paralítico. Ele pensava o seguinte, não, a minha vida é ruim porque eu sou paralítico. E aí ele foi lá então procurando a solução para as pernas dele, porque ele queria andar.
E aí ele acreditava que se andasse, a vida dele ia ser melhor. Mas a verdade é, se Jesus tivesse mandado ele andar ali, ele tivesse saído andando, e nada tivesse mudado na vida dele, será que a vida dele teria sido melhor? A gente materializa o problema, né? Na ansiedade. Eu estou assim porque eu sou muito ansioso, eu estou com esse problema, né? Eu estou com depressão, porque eu estou doente, porque enfim, eu saí de casa, briguei com o marido, briguei com a esposa, eu estou com esse problema por isso, ninguém me entende. E aí você fica procurando a solução para essas coisas pontuais, quando na verdade o problema maior está escondido, está mascarado. E a intenção do inimigo de Deus é mascarar esse problema. E qual é o maior problema? É que a gente vive longe de Deus. O maior problema é que a gente vive longe de Deus. O maior problema é porque muitos anos atrás, Adão e Eva passaram o comando dessa terra para o inimigo de Deus. E a gente enfrenta as consequências disso desde então. Aí vai ter o camarada que vai dizer, então a culpa é de Adão e Eva, vai materializar em Adão e Eva a culpa, né? Mas não, a culpa é da distância de Deus. A gente vive distante de Deus. E a gente tem a mania, inclusive, de fazer o contrário também. A gente sabe, a gente que é cristão, que nós achamos importante o relacionamento com Deus, nós achamos importante conhecer Deus. Aí a gente diz o seguinte, cara, isso aqui está afetando meu relacionamento com Deus, ó. Esse problema aqui está destruindo meu relacionamento com Deus. Essa minha luta, cara, puxa vida, não aguento mais. Porque eu não consigo nem orar direito por causa disso. Será que não é o contrário? Será que não é a distância de Deus que está piorando a situação que você está enfrentando? Será que se você estivesse próximo de Deus, esse problema, esse gigante, já não teria caído? Ou você iria olhar para ele e ia pensar no que tem depois? A parede enorme lá, um muro, uma barreira imensa para você transpor. E aí você não consegue ver saída. Mas se você estivesse com Deus, será que você não conseguiria enxergar a saída do outro lado? A passagem para o outro lado? Quem já fez isso? Eu já fiz isso. Eu estou falando porque eu já fiz isso. Muitas vezes. Esse problema está atrapalhando minha comunhão com Deus, está me afastando de Deus. Aí você foca no problema. E você não percebe que é o contrário. Você tem que focar na sua comunhão com Deus. Foca no teu relacionamento com Deus, você está distante dele. A gente, por natureza, a gente quer estar distante dele. E qualquer desculpa que a gente puder arranjar para tirar a culpa, para dizer que a culpa não é nossa e se afastar de Deus, a gente acaba usando. Aí o paralítico chega lá para Jesus, buscando a cura física. Quem já aconteceu aqui, estava até comentando mais cedo com o Ismael, quem já aconteceu aqui de estar procurando uma coisa em casa, perdeu uma caneta que era um presente de família, muito importante, perdeu a caneta em casa. Aí está procurando a caneta, não acha de jeito nenhum. Aí outro dia, quando você está procurando, R$10 que você perdeu no bolso, aí você acha o quê? A caneta. Aí os R$10 que você começou a procurar, que te fez achar a caneta, nem tem mais tanta importância assim. Porque você encontrou algo muito melhor. Você encontrou algo que era muito mais importante do que o objeto principal, o objeto inicial que te fez começar a busca. Foi mais ou menos isso que aconteceu com o paralítico. Ele foi para lá materializando, culpando todo o problema dele de relacionamento com Deus, de relacionamento com as pessoas, de dificuldade, de sofrimento, de doença, de tudo. Ele materializava no fato dele ser paralítico. Eu sou paralítico, então toda a minha vida é ruim por causa disso. Aí quando ele chegou lá para falar com Jesus, para resolver o problema da paralisia nas pernas dele, aí Jesus disse assim, você está perdoado. Ele achou um negócio muito melhor do que a cura para as pernas dele. Se a história tivesse terminado ali, seria suficiente para ele. Ele foi lá procurando os R$10 e achou 50. Quem achou dinheiro no bolso já é muito bom, né? Achar dinheiro no bolso. O caso dele aí. Foi procurando uma coisa e achou outra muito melhor. A cura
para a física que ele tanto buscava, passou a ser um segundo plano quando ele entendeu que os pecados dele estavam perdoados. Ele sabia o que aquilo representava. Ele sabia que ele não era digno, mas por muitos anos, provavelmente, ele mascarou os problemas dele e usou a paralisia como desculpa. Ah, mas eu sou assim porque eu sou paralítico, eu estou passando por isso porque eu sou assim. Se vitimizou. Quantas vezes a gente não se vitimiza, gente? Mas eu sou assim porque não me trataram bem não sei aonde. Eu sou assim porque eu estou enfrentando uma doença. Eu sou assim porque os meus pais me criaram desse jeito. A gente se vitimiza, tira a responsabilidade da gente, se vitimiza, foca num problema que é físico, quando na verdade tem um problema espiritual muito maior, tem uma luta muito maior envolvida por trás que a gente não quer enxergar. E aí o paralítico, quando chegou lá para falar com Jesus, Jesus pega e enxerga o problema, como ele enxergou para todos, e diz assim, ó, fica tranquilo, você está perdoado. Fica tranquilo, tudo isso, que a tua vida inteira, esse peso nas tuas costas, achar que você está sendo punido por um pecado que você cometeu, ou que todos os erros que você cometeu estão perdoados. Você não está sendo punido. E aí quando os fariseus começam a se arrazoar e cochichar, aí é que Jesus fala, não, essa galera não vai acreditar no que eu estou falando. Então, para mostrar para eles entenderem que é verdade, que ele está perdoado, eu vou mandar ele andar. Foi um bônus. Aí adivinha o que aconteceu com o paralítico depois que ele levantou e andou alguns anos depois? Morreu. Morreu de novo. Teria adiantado alguma coisa se Jesus só tivesse curado as pernas dele e não tivesse falado do problema maior? Teria adiantado alguma coisa? Não teria adiantado, ele morreu de novo. Mas quando Jesus disse, os teus pecados estão perdoados, aí tem solução. Aí está resolvido, não interessa se ele vai ser paralítico, se ele vai andar, porque a solução já está garantida. Poderia ser que o resultado não tivesse vindo. Aconteceu, tem outro exemplo na Bíblia, muito famoso, de que não teve o resultado não chegou. O ladrão na cruz. O ladrão na cruz se arrependeu, pediu para Jesus perdoar os pecados dele lá, pediu para ter misericórdia, pediu para se lembrar dele quando estivesse no reino, e aí Jesus disse, lembro, está garantido. Estou te prometendo hoje aqui que você vai estar comigo no paraíso. Pode ficar tranquilo. Aí ele desceu da cruz e viveu? Não. Mas o problema não era esse. Por mais assim, doloroso que possa parecer, e até meio chocante, a morte de cruz não era um problema. O outro ladrão achava que era. O outro ladrão dizia assim, tira a gente daqui, que isso aqui é o problema, é a raiz de todos os meus problemas. Mas o ladrão que se arrependeu disse assim, cara, eu sei que isso aqui é só passageiro. O problema é que eu estou distante de Deus. Lembra de mim. Resolve esse problemão que está aqui assolando a minha vida, que foi inclusive o que me fez fazer o que eu fiz. Ele até falou, né? Eu mereço, inclusive. Se fosse depender de mim, realmente eu mereço a punição que você quiser me dar. Mas lembra de mim. Muitas vezes o que parece ruim, gente, lutas, problemas que a gente está enfrentando hoje, muitas vezes, que parece que não tem solução, que não tem jeito, são oportunidades que Deus tem de fazer milagres na nossa vida. E o milagre não necessariamente é a resolução do problema externamente, como muitas vezes a gente quer. A gente orou recentemente pela mãe da Vevé. A mãe da Vevé estava doente. Inclusive, também recentemente a gente orou pelo pai da Vevé, que também estava doente, e a família da Vevé está enfrentando uma dor imensa de saudade agora. E a gente orou por eles. Mas a gente não teve o resultado externo. A gente não viu a resposta externamente. Eles descansaram. Eles descansaram no Senhor. Estão esperando aí a promessa de ressurreição. Mas o problema externo, ele é infinitamente menos importante do que o problema que a gente não vê, que é esse conflito que existe por trás de tudo.
Eu não estou dizendo que a gente não tem que sonhar, tá, gente? E desejar, e orar, e pedir, e inclusive se esforçar para resolver os problemas externamente. Eu não estou dizendo isso não. Você deve sim buscar ajuda. Quando for um caso de saúde, buscar tratamento. Eu não estou falando aqui para você, vou parar de tomar meu remédio então, porque o meu problema é outro. Não estou falando isso não. Você deve sim buscar ajuda, mas você deve entender e sempre lembrar que essa ajuda e a resolução desse problema externo, sem a resolução do problema espiritual, vai ser sempre um paliativo. Qual é a maldade? Qual é a injustiça? Qual é o problema? Qual é a dor que você está enfrentando agora? Qual é a dificuldade? Qual é o gigante que parece que não vai cair? Qual é a muralha intransponível que está te impedindo de avançar? Meu convite hoje é para que você pare de olhar para isso. Pare de olhar para esse problema. Tá bom, o problema já está lá, você já sabe. Você já está determinado, já sabe que tem que vencer esse problema, que tem que lutar. Mas eu estou convidando você agora para focar em Jesus. Foca em Jesus. Lembra do que Ele fez por nós na cruz. Foca em Jesus, foca no teu relacionamento com Deus. Porque a mesma coisa que Ele disse para o paralítico, Ele pode estar dizendo, Ele está dizendo para todos nós hoje. Olha, estão perdoados os teus pecados. Não te preocupa se tu perder essa batalha, porque a guerra já foi garantida. Não tem problema se você tropeçou, se você caiu, se você está sofrendo. Eu estou contigo. E uma hora isso vai passar. E eu quero convidar todos agora para cantarem, ouvirem essa música e cantarem junto conosco. E pensarem na resposta de Jesus para os nossos problemas. Ele está nos convidando, Ele está dizendo, os teus pecados estão perdoados. E se for para que mais pessoas se convertam, se for para que mais pessoas se aproximem dEle, Ele vai dizer também, pega o teu leito e anda. Se for para que mais pessoas se convertam, que você deva ficar no leito, Ele vai dizer, fica no leito. Porque o problema principal já foi resolvido. Então todo mal, tudo que parece ruim, tudo que acontece de ruim com a gente, Deus pode transformar em bênção, se a gente entrega nas mãos dEle.